A história gira em torno de Hal, que aceitou o conselho de seu pai moribundo e namora apenas as formas da perfeição física feminina. Porém, tudo muda após Hal ter um encontro inesperado com um guru, Tony Robbins. Intrigado pela superficialidade de Hal, Robbins o hipnotiza para que ele veja a beleza que existe mesmo em mulheres menos atraentes fisicamente. Esse é O Amor é Cego. O melhor de tudo, a gente já começa a no nosso aqui. Podcast, isso dava um filme, já vamos brigar aqui já. Menos atraente é a Gwyneth Paltrow. Né? Como assim? Gente. Mas, gente, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Luísa Coelho, essa é minha amiga, companheira Aline Calai. E vamos falar desse filme polêmico, mas que rende assunto, hein? Gente, Luísa revoltada, tomou energético, 2 cafés, esse papo vai render. Ainda mais porque eu vou apresentar a convidada de hoje pra vocês. Gente, a gente tá aqui com a Maria Fernanda Amorim. Ela que é formada em Direito, mas estuda e tem atuação técnica em relacionamentos isso vai render, e sexualidade há mais de 10 anos. Há alguns meses ela vem expandindo essa atuação para as redes sociais a fim de apresentar às mulheres a sexualidade como uma parte da nossa vida, olha isso, que merece ser vivida com qualidade e felicidade. Maravilhosa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, meninas, é um prazer estar aqui hoje, principalmente para falar de tema polêmico como esse filme que envolve tantas esferas dos nossos relacionamentos. Sim, eu já queria começar dizendo que esse filme é bem problemático, tá? A gente tem bastante noção disso, a gente quis trazer justamente porque tem muitas polêmicas aqui, mas uma coisa a gente tem certeza, né? O filme é muito gordofóbico, ele tem essa pegada de que a beleza interior é uma pessoa magra, o que é uma coisa bem horrível, né? Vamos combinar. Mas é um filme dos anos 2000, onde isso ainda era uma fala muito constante, assim, né? Que a gente sabia que estava errado, mas não era falado, não era debatido. E vou dizer uma coisa polêmica. Hoje em dia, a gente diz que tá errado, mas as pessoas internamente ainda mentalizam essas coisas, né? Faz muito pouco tempo, querendo ou não. Parece uma coisa muito distante quando a gente assiste, mas na verdade foi ontem. A gente passou isso nas nossas adolescências. Exatamente. Então isso marca a gente de uma forma tal que a gente normaliza determinados comportamentos como ok. E eu lembro de ter visto nesse filme uma cena que ela entra na lanchonete e os caras fazem comentários horríveis, dizendo assim, então agora já não deve mais ter comida nenhuma aqui dentro, porque ela era gorda, então ela provavelmente teria comido tudo. E isso era muito normalizado, esse tipo de comentário, seja pro mal, seja pro bem, como um tipo de elogio dos caras mexerem com as meninas na rua. Uhum. Eu lembro muito disso ser algo muito constante. Ô Maria, deixa eu te perguntar, quantos anos tu tem? Eu tenho 29. 29, tu tem a idade da Lu vai fazer 29 também. Gente, vocês eram crianças, eu vou falar uma coisa pra vocês, ser adolescente no início dos anos 2000... hoje é cruel em qualquer época, mas ser adolescente no início dos anos 2000 era cruel, tá? Era cruel. Sim, eu acho que era a época das supermodels. Sim, a cintura baixa, as barrigas chapadíssimas. Se você olhar... Gente, eu lembro, eu vi esses tempos, saiu, assim, as capas de revista eram, considerando as meninas gordinhas, eram, assim... Sério, pessoas muito magras, sabe? Priscila Fantin, a Kelly Clarkson. A Priscila Fantin tem uma capa da Capricho, que na capa tá escrito que... como é que era a luta dela contra a balança. Sim, sendo que ela é uma pessoa magra e super dentro do padrão, né? Então a gente vê como é cruel, super cruel, essa coisa do padrão mesmo. E nos anos 2000 era escancaradamente... Era muito pior. E nos anos 2000, era anorexia. Gente, meu Deus do céu. Assim, me perdoem pelo que eu vou falar, mas anorexia era moda. Era moda, o que é uma coisa horrível, né? E a gente vê, assim, isso totalmente normalizado, tá? Em filmes, em séries de TV, tipo... gente, comi e vou lá vomitar. Como uma piada, tá? Como uma piada. Sim, transtornos alimentares. As pessoas, assim... não, eu preciso caber no meu jeans 38, sabe? Jeans 38, tu tinha que caber no 34. Tinha um livro que eu lembro que era tamanho 42 não é gorda, uma coisa assim, que... Assim, como assim, gente, sabe? Mas é claro... sim, mas era um livro realmente falando sobre isso, um livro bem legal, só que... pra entender que naquela época o 42 já era uma pessoa assim considerada fora do padrão, assim, fora do peso e que precisaria emagrecer pra ficar bonita, né? E nesse filme tem isso, né? A pessoa
por dentro ela é bonita quando ela é magra. E aí... O bonito é visto como magro, né? Esse que é o principal problema do filme. Porque se ele enxergasse... Se o amor é cego, tá? Ele enxergasse ela... Ele conseguisse ver só as qualidades dela, sem importar com a aparência, se ela é gorda, se ela tem peito pequeno, se ela tem um nariz grande, se ela... Coisas que não deviam importar. Se ele enxergasse... A lição do filme fosse só enxergar as coisas boas que ela tem, além da aparência, só que não é isso. O bonito é o magro. Eu acho que até o filme tenta passar isso, mas pela época que é feito... Passa errado. Tem essa coisa da magreza ali como uma característica a ser elogiada, a ser alcançada. Mesmo. Além de serem magras, são todas brancas também, é um outro detalhe, né? Sim, tem essa questão racial também, que não pode deixar de ser ignorada. Com certeza. Mas principalmente o que me chamou a atenção é o fato da superficialidade com que ele se relaciona com as pessoas. Ele busca somente a aparência nas pessoas e ele realmente não tem mais nada a oferecer. E é isso que é o que mais chama a atenção. Porque o ator, ele é uma pessoa convencional, ele não serve pra galã. E ainda por cima ele é extrovertido, ele dança todo esquisito no meio das festas, ele e o amigo dele são meio esquisitões como personagens, e eles procuram... O amigo dele é o cara do Seinfeld, né? É um cara do Seinfeld. É o George do Seinfeld. Gente, é verdade! É que faz tempo que eu assisti o filme e não lembrava. Nossa, o amigo é o cara do Seinfeld. Mas sabe uma coisa que eu até brinquei já no podcast de falar assim que... eu sempre falo para minhas amigas darem chance pros feios. E não querendo dizer assim que a pessoa fora do padrão é o feio e o bonito. Que a gente tem muito essa coisa, né? Assim, o que é o feio e o que é bonito pra cada um. É uma coisa que é difícil até pra gente, assim, né? Mas quando eu faço a brincadeira, é justamente pensando para as pessoas darem chance pra quem tu não considera bonito de cara, entendeu? Pra quem não é teu tipo, que tu olha e diz, não, quero. Esse é meu tipo, essa pessoa me atrai. Pra gente dar chances pra outras pessoas, porque às vezes a gente nem conhece as pessoas e nem dá chance, tipo o cara do filme, né? Nunca daria chance, nunca nem conheceria a pessoa por conta da aparência, né? E a aparência, no fim, é mais uma das coisas que a gente tem. A gente não pode ser resumido a esse corpinho que carrega a gente, né? A gente tem tantas outras coisas. Sim, a questão da beleza é algo que eu fiquei refletindo quando eu reassisti o filme, né? E aí eu fiquei refletindo sobre a beleza como um estado. A beleza, ela pode ser considerada um atributo, mas eu não considero. Eu acho que a beleza, ela é um estado mesmo. E a gente pode se perceber bonita ou bonito ou não. Da mesma forma, eu digo assim, a gente tem a construção social do que é belo, do que é adequado, que vem mudando, como a gente falou. Lá nos anos 2000, era uma coisa. A gente vai ver o advento das Kardashians, por exemplo, mudou completamente aquilo que nós conhecemos na nossa adolescência e infância. Então, isso vai mudando. Mas a gente entender que a beleza, ela é um estado, que é algo que nos acompanha e que a gente cria de dentro pra fora, é uma possibilidade que pode trazer um empoderamento muito grande pra gente. Porque eu tenho certeza que nós mulheres, por exemplo, com nossas oscilações hormonais, tem dia que não adianta. Pode vir assim, tudo na terra dizer que você é maravilhosa. Você está se sentindo um lixo. Não importa. E eu tenho certeza que mulheres como a Gisele Bündchen, por exemplo, que tem todos os atributos que são considerados adequados. Que são considerados, exato. Eu tenho certeza que uma pessoa que ditou o padrão de moda, ela era a cara da Victoria's Secret no auge. Eu tenho certeza que ela tem momentos que ela também se sente não tão bem. Porque ela é um ser humano. Sim. Mas a beleza a gente tem que construir de dentro pra fora. Se a gente sempre ficar buscando a beleza nos outros, na confirmação dos outros, na afirmação da sociedade. Eu só me sinto bonita se eu usar o acessório da moda, eu só me sinto bonita se eu fizer a lipoled, eu só me sinto bonita se eu tiver o cabelo de tal jeito. A gente vai sempre estar buscando algo que é completamente inatingível. Sim. E isso vai afetar a forma que a gente se relaciona, porque se a gente faz isso conosco, a gente vai exigir que as pessoas que estão conosco também façam isso com elas mesmas. Eu acho que, na verdade, a questão da autoestima, o do amor próprio, de você gostar de você mesmo, ele pouquíssimo tem a ver com a sua aparência física. Pouquíssimo tem a ver, quando você para pra pensar. Sim. Porque se você gostar de quem você é lá dentro, você vai cuidar de você por fora da forma que você achar mais adequada, né?
Enfim, se você quiser ser gordo, se você quiser ser magro, ok, mas você vai gostar de você. Quando você gosta de você lá dentro, você gosta de você por fora também. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que, primeiro, isso que tu falou da Gisele Bündchen é muito... Isso acontece com todo mundo, porque o padrão, ele é inalcançável. Então, mesmo tu estando dentro do padrão, ainda é inalcançável, né? Sempre tem alguma coisa a mais pra ser feito, alguma coisa pra comprar, alguma coisa pra consumir, alguma coisa pra fazer, mudar, cortar em ti pra melhorar, né? O ser humano, ele é insatisfeito, na verdade, né? Então... Mas isso, eu acho que é muito mais cruel, acho importante pontuar, isso é muito mais cruel pra pessoas que não são consideradas dentro do padrão. Com certeza. Né? Porque uma coisa é tu se sentir feia num dia e bonita no outro, que eu acho que acontece com todo mundo, e aí as outras pessoas vão te dar essa afirmação, e tu tem essa afirmação externa, e é muito diferente quando tu não tem essa afirmação externa, ou muito pelo contrário, quando tu recebe só pedrada, entendeu? Só críticas, só comentários, tipo, nossa, ai, a tia te perguntando, ai, mas tu não emagreceu? Não é bom emagrecer? Ai, tu é tão linda de rosto. Essa do linda de rosto eu acho mais né? cruel de todos. Ai, tu é tão linda de rosto, se tu emagrecesse um pouquinho. 80, né? Se tu emagrecesse um pouquinho, ia ficar tão bonita. Nossa, mas tá na hora de cuidar mais de ti, senão ninguém vai te querer, né? E essa coisa também de quem é gordo não se cuida, Nossa, né? isso é péssimo, né? Isso é horrível. Quem é gordo, que é muito anos 80. Quem é gordo não se cuida, quem é gordo é sedentário, é doente, tipo, a pessoa não é saudável porque ela é gorda, ela não se exercita porque ela é gorda, né? Ou então ela come muito porque ela é gorda, sabe? Esses estereótipos, assim, é raso. E assim, e é muito cruel pras pessoas, sabe? E isso afeta, como tu falou, isso afeta totalmente as relações que a gente tem, né? Eu era casada, agora eu peguei o microfone pra mim e não parei de falar, né? Eu era casada e me casei com uma pessoa muito gordofóbica e, assim, que era... E era cruel, uma pessoa lixo mesmo, assim, E o processo que vem. E uma pessoa que se considerava muito padrão, né? Uma pessoa que buscava muito aparência em tudo que fazia e que a aparência era o maior valor, assim, que a pessoa tinha. Então, eu passei por coisas do tipo, chegar as fotos do meu casamento, e eu tá toda empolgada vendo as fotos e tal, mostrando junto, e ele fala assim, nossa, olha só essa foto, olha o tamanho do teu braço nessa foto. Meu Deus. Tu tá se achando bonita aqui? O arrependimento vem na hora. Tu achou que ficou bonita aqui? Sabe? Uma coisa que tu fica assim... Que acaba contigo, imagina, né? E hoje, olhando pras fotos do meu casamento, meu Deus, eu tava perfeita, linda, maravilhosa. A minha vontade de excluir o dito cujo de todas as fotos, pegar as minhas, sabe? Botar uma outra cor de vestido que não seja branco, fazer a edição lá e usar minhas fotos, porque eu me acho maravilhosa. Só que isso, eu acho que isso é uma coisa... Meu Deus, quem é que nunca passou, de uma forma ou outra, por uma situação dessas, Sim, né? esses comentários, Esse né? tipo de comentário que vem de pessoas que não gostam de si mesmas. Quando você gosta de você, você tá feliz, você tá contente, você não tem por que criticar a aparência física do outro, sabe? Isso é uma coisa eu acho bizarro. Assim. Nossa, eu fico pensando uma coisa que pra mim, assim, eu acho muito importante, sabe? Pra mim é muito importante. A pessoa que estiver comigo, que for meu namorado, meu marido, esse cara vai se sentir o homem mais lindo do mundo. Sabe? Porque, mano, eu escolhi essa pessoa, eu quero ver ela bem, eu quero ver ela feliz. Vai ter defeitos? Né? Óbvio que vai, todo mundo tem, né? Mas, aos meus olhos, eu quero que essa pessoa entenda que ele é lindo, sabe? Eu acho isso tão importante, gente, mas tão importante. Criar relacionamentos a partir do privilégio que se é estar com aquela pessoa. Exato, a pessoa se sente valorizada, a pessoa, nossa, vê o lugar dela ali, sabe? Mas assim, Aline, você propondo isso é porque você entende que você tem valor, você entende que você é uma pessoa maravilhosa, você se respeita, você se honra. Quando você consegue fazer isso consigo mesma, a pessoa que entra na esfera pessoal da nossa vida, porque eu digo que o relacionamento é uma das esferas mais íntimas que a gente tem. E a nossa intimidade, ela reserva, assim, prazeres inatingíveis e também malefícios bem delicados. Porque é a esfera mais próxima de quem a gente realmente é. E cada momento que a gente tá sendo alguém no mundo exterior, fora da nossa cabeça, a gente veste máscaras e camadas sociais.
quanto mais próxima a pessoa tá da gente, do nosso verdadeiro self, mais ela tá acessando a nossa verdade. Então, essa crueza do nosso ser, ela também implica em algumas características negativas, né? De você, dentro da sua intimidade, seja com a sua família, seja com o seu companheiro, você às vezes pode ser um pouco mais cruel nas suas opiniões, porque você tá dentro de casa, você tá num ambiente seguro. Quando você honra quem você é, a pessoa entende que tá ali compartilhando aquele espaço com você é de fato um privilégio do tamanho do mundo. E essa pessoa tem, de fato, todas as razões para se sentir o homem mais incrível do planeta Terra. Porque eu estou com a Aline. Ela é maravilhosa, ela sabe o valor dela. E eu sei o valor dela. E, por consequência, eu também sei o meu. Se ela é uma mulher tão maravilhosa assim, pra ter me escolhido, eu não sou qualquer um. Ai, vamos fazer uma terapia aqui agora? Gente, vamos fazer aqui. Eu acho que é um momento. Ai, maravilhosa. Mas eu acho que é isso. cultivar. Porque quando tu tá tão próximo também, é onde tu pode magoar mais a pessoa. Exato, a gente Também. tem que tomar bastante cuidado. Né? Então, acho que, né, claro, a gente, essa coisa do amor é cego, a gente quis trazer muito o quanto a gente enxerga a outra pessoa, né, e o quanto a outra pessoa nos enxerga, e esse olhar pode ser um olhar cruel, ou pode ser um olhar positivo, generoso, sabe? E a gente vê muito nas relações, e eu não tô falando nem em relações super íntimas, assim, às vezes em relações rápidas, tipo, quantos dates eu tive que a pessoa falou um negócio atravessado, assim, e eu já fiquei com alerta, sabe? Porque as experiências vão fazendo a gente também ter esses alertas. E quando vinha algum comentário, assim, que eu já achava, estranho. Nossa, uma vez eu fui... eu tava conversando com um cara, tá? E do nada ele perguntou que tipo de depilação que eu fazia. Íntimo, Simplesmente assim, a gente batendo um papo, tipo... No aplicativo, né? Em aplicativo, nem conhecia a pessoa, nem tinha encontrado ele ainda, assim, conversando pra tentar ver se rolava um match pra gente marcar um encontro. E o menino simplesmente perguntou, tipo, ai, eu gosto desse tipo, o que tu faz? Tu faz assim ou tu faz assim? Sabe? E eu fiquei, caramba, nossa, quero distância, sabe? Vamos tá dando aqui uns 20 quilômetros, pelo menos. E aí eu achei ruim, e eu falei pra ele, porque eu pensei, agora eu sou uma mulher empoderada, agora eu sou uma mulher que não engole as coisas, então eu não gostei, eu vou devolver esse desconforto, vou dizer pra ele que eu não gostei. E disse pra ele, olha, eu acho que a gente não tem intimidade nenhuma pra gente estar me falando desse tipo de coisa, não gostei. Eu acho que tu não é uma pessoa que eu gostaria de me relacionar, então é isso. E aí ele, nossa, não foi isso que eu quis dizer. Desculpa, né? Geralmente a explicação é pior, né? O que eu fiz? O que eu fiz? Saí com ele. Pra que eu fui fazer isso, né, gente? Pra que eu fui fazer isso? Ainda pagou pra ver. Paguei pra ver, mas eu saí com ele algumas vezes. E aí... Virou o jogo, pelo menos? Não, isso foi só mais do mesmo. Foi só mais do mesmo. Até que, tipo, não era, entendeu? Não era pra ser. Eu fui engolindo algumas coisas e tal. Tipo essa, né? Que tava bem alarmante, assim, no início. E depois a gente só parou de se falar. E eu vi que, não era isso e tal, não era. Inclusive, isso faz muito tempo mesmo. E ele veio falar comigo no início desse ano. Perguntando falando que ele tinha excluído meu número, que foi super difícil de achar meu número de novo. Veio tentar contato comigo de novo e perguntou se a gente podia conversar. Tipo, pra tentar... uma segunda chance, tentar reatar alguma coisa. Daí ele ainda falou, mas se tu estiver namorando, tu pode me falar que eu paro de encher o saco. Eu falei, sim, estou namorando. E no final da mensagem ele diz, mas você já mudou o seu método de depilação? É muito importante. Né, que era o que eu queria saber sobre ti. Então, assim, como que o cara tá te conhecendo, quer saber mais sobre ti, pergunta coisas desse tipo, ou faz comentários sobre a tua aparência, ou diz, o teu cabelo ficaria melhor assim, ou assado, ou essa roupa é assim, ou sabe? Eu acho, assim, problemático demais, assim. Eu nem consigo imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa pra fazer um comentário desse, assim. Como? Porque eu nunca fiz isso com ninguém, eu acho. Será que eu fiz? Mas eu espero que não. Não, que eu fiz, me desculpe. Se eu fiz, me desculpe. Não foi de propósito. Se você fez, tu não teve a intenção de fazer. Porque eu acho assim, eu acho natural até a gente pensar coisas. Claro, a gente tá, né, analisando, conhecendo, enfim, a gente pensa coisas. Mas agora, tu dar opiniões sobre o corpo de outra pessoa, eu acho... é muito uma coisa que assim, tu tá conhecendo alguém, então a pessoa tem uma característica física, que é uma característica física que pra ti não é bacana, por que você vai ficar com essa pessoa? Tipo, se é uma coisa que te incomoda na aparência dela...
Exatamente. Eu ia falar. Da mesma forma que soou um alarmezinho na tua cabeça, eu digo assim, tem coisas que é difícil de dizer. Às vezes eu recebo alguém falando, a pessoa fez tal coisa comigo, estou sofrendo. Eu digo assim, ó, que bom que fez agora, porque aí você já entende o que isso implica. A pessoa não te conhece pessoalmente, tá? Ali no momento de encantamento, Sim. nesse primeiro quebra-gelo, pra você ver onde é que o negócio, quem sabe, talvez um dia, porventura, vai dar em alguma coisa. E a pessoa já mete essa de início, o que vai ser? É isso, é Sim. isso. É uma pessoa que ela está interessada em quê? Se ela se propõe a se relacionar com alguém, e essa é uma das primeiras de uma vastidão de coisas que você pode querer saber sobre uma pessoa que você quer se relacionar, é sobre método de depilação, meu amigo, você é uma mulher muito mais profunda que tem muito mais coisa pra oferecer do que esse tipo de conversa trivial. Sim, Onde é que ele quer chegar? e exatamente, e querendo saber se eu fazia do jeito que iria agradar a ele, né? Então, assim, não era nem pra me conhecer, era saber se eu tava disposta a agradar ele, se eu era Aí do você agrado dele. Tá, quando você... Vamos só voltar. Você falou... Não, porque agora eu preciso... Agora deu um bug aqui, eu preciso entender uma coisa. Aí você falou pra ele, tá, não quero mais papo. Ele disse, não, peraí, se explicou. Uhum. E aí você falou o tipo de depilação que era a sua? Não. Ah, tá. Porque eu achei... Não. entendi. Nossa, não ia também me humilhar dessa maneira, né? Não, é porque às vezes a gente não... Nossa, eu nunca fiz esse tipo de coisa, eu nunca me humilhei dessa maneira. Não, ninguém. Ninguém fez. Mas eu achei que tu tinha dito pra ele que a depilação... Não, dessa vez não. E Dessa aí vez... ele veio com uma... Mas você faria tal depilação? Não. Daí ele se desculpou e disse, não era isso que eu quis E o dizer. assunto E o morreu. assunto nunca mais veio à tona, assim. Nunca mais, até o fim do Nunca mais. Porque, né, traumatizei o menino E também. aí depois... E daí vocês transaram. Chegaram a transar. Aham, sim. E daí você não perguntou pra ele. E aí, Era gostou? esse? Não, porque eu levei muito a sério, assim, não queria nem fazer piada com isso, eu levei muito a sério. Incomodou mesmo. Eu bati na tecla de assim, não foi legal o que tu fez, sabe? Então, eu quis... Não veio na vingancinha nem pra, né? Tá bom, tudo Não bem. que a gente tenha que ser escola de macho, né? Mas assim, a gente não tem. Mas assim, eu fiz questão de colocar ali o meu limite ali, né? De dizer que aquilo ali não era legal e ensinar, digamos assim, pra que ele entendesse e aprendesse que aquilo ali não era pra ele fazer. Né? Uhum. Já que ninguém falou até agora e já que não é óbvio, então... É ótimo, é maravilhoso, não era pra você, ele não vai fazer com a próxima. Isso, beijo. Eu acho que a gente tem que se demarcar quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, realmente. Porque senão a gente pode ir levando alguma coisa, entre aspas, assim a Deus dará, que lá na frente vai gerar um problema maior. Quando a gente consegue ir se demarcando e dizendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, eu digo sempre assim para as pessoas que me procuram. O diálogo é a melhor ferramenta para você construir um relacionamento de uma forma legal. Também é a partir dele que você vai acabar destruindo um relacionamento quando ele precisa terminar. Né? Então que seja sempre sabendo onde você se encontra. Quando você diz o que você gosta, diz o que você não gosta, e aí a gente não pode estar dentro da cabeça da outra pessoa, mas a gente tem que torcer para que a outra pessoa também esteja fazendo o mesmo processo e não esteja fingindo ser um personagem. A gente sabe que vale a pena continuar ou não. Mas isso, Maria, é muito de você ter autoconhecimento, de você saber quem você é, né? Exato. Porque isso, quando você começa a se relacionar com alguém, eu acho que essa parte de você estar bem com você mesmo é muito importante. Porque senão você é capaz de deixar os teus princípios, sabe? Vou ter que voltar nesse exemplo. Mas sei lá, ali, por exemplo, você tava nesse processo, quando você conheceu esse cara, você tava num processo de autoconhecimento. Tá. Hoje em dia você é uma Luísa. Sim. Naquela época você tava se tornando essa Luísa que você é hoje. Exatamente. Então você deixou isso meio de lado, porque você falou, não, vamos ver, tá? Ele pediu desculpa, vamos ver. A Luísa de hoje, jamais. Não ia nem responder ele. Não, isso é uma mudança que eu acho importante, realmente, assim, a gente tem que colocar esses limites, como tu falou do diálogo, porque assim, nem sempre tu vai gostar de tudo na outra pessoa que tu tá se relacionando. Nunca. Né? Não, assim, isso é impossível. Mas eu falo da aparência mesmo, assim, né?
E a pessoa também, a mesma coisa de ti. Mas pra mim, eu acho que eu não conseguiria estar num relacionamento que a pessoa falasse pra mim que ficasse apontando defeitos meus físicos. Assim, hoje é uma coisa que eu não aceitaria mais. Gente, mas ninguém. Né? Isso pra mim é uma coisa que Não ninguém tem que deveria. aceitar. Eu acho que pra mim, assim, quando eu vejo alguma amiga minha numa situação dessa, ou quando pra mim não dá, assim, pra mim não dá. Ou tu me acha a pessoa mais linda do mundo, perfeita, incrível. Não, mas Sim, mas é verdade, porque o teu parceiro, ele tem que ser a pessoa que vai te impulsionar pra você ir pro mundo. E a pessoa que te ajuda com a tua... Você, claro, como eu falei, você tem que saber quem você é, você tem que gostar de você mesmo. Mas a pessoa que tá ali te levantando, ela vai te fazer crescer, ela vai te ajudar a crescer, ela vai te fazer ir pra frente quando você tá bem. Agora imagina, você acorda num dia, você tem uma reunião super importante de trabalho, você tem uma entrevista de emprego, e aí a pessoa que tá contigo olha pra ti e fala, nossa, você podia emagrecer uns 5 quilos, né? Como é que você vai pra essa Nossa, tu entrevista? vai assim? Tu vai vestida assim? Você vai vestida né? assim? Sim. E, gente, sim. isso acontece mais do que a gente imagina. Não, acontece muito, muito, muito criticismo. E isso me leva novamente a pensar no personagem do Hal. Ele é um homem completamente average. Ele é comum do comum. Ele não tem absolutamente nada de extraordinário. Só que ele só procura mulheres com um físico extraordinário. A autoestima, né? A autoestima do macho que tem que vender em potinho. Que a gente sempre fala isso. Imagina se a gente tivesse essa confiança, né? Nossa. Imagina se a gente estabelecesse esse patamar para as mulheres, né? Mas é que eu acho que historicamente a gente tá nesse lugar mesmo de que os homens escolhem a gente, né? Então a gente tem que ser bonita para eles escolherem a gente. A gente tem que ser o máximo que a gente puder do agrado deles para ser escolhida, né? Isso é muito doido, porque apesar de a gente não ter mais isso hoje em dia em sociedade, digamos assim, né? Não existe essa coisa está ali, né? Mas tá ali. Tá ali, a gente quer ser escolhida, a gente quer ser amada, a gente coloca o nosso valor nessa outra pessoa que vai escolher a gente, né? Então, os caras, às vezes, são bem meia boca, né? Uns carinha bem meia boca. De personalidade meia boca, de inteligência meia boca, de tudo meia boca. E aí a gente é sensacional e se acha pouco. E ainda eles botam a gente pra baixo. Eu acho que um dos maiores problemas, além da gente procurar afirmação nos nossos parceiros, é a forma como a nossa sociedade já foi construída no passado, e a gente ainda tem um pouco disso hoje, é de enxergar mulheres sempre como adversárias. Porque os caras estão lá em cima e a gente tem que buscar atenção. E aí a gente enxerga todas as mulheres como adversárias. E ao invés de a gente firmar uma base de apoio e suporte mútuo, eu falei isso agora no Dia das Mulheres, sobre a rede, o valor da rede de apoio que a gente pode construir uma pelas outras. Porque a gente tem que tomar espaços. Os espaços, eles não são mais dados para as mulheres como foi no passado. A gente já tem igualdade legal, digamos assim, né? Na nossa Constituição, enfim. Mas a gente precisa tomar esses espaços atualmente. E o que a gente faz? A gente fica se degladiando entre nós, nos comparando, nos colocando pra baixo, porque eu quero... E ele falava isso quando ele tá no elevador com um cara, e o cara pergunta, que tipo de mulher você quer? Aí ele fala da Heidi Klum, ele fala de apenas mulheres assim, incríveis e maravilhosas, mas todas têm um defeito. Ele quer o sorriso de uma, mas ele não gosta do sotaque dela. Ele quer a bunda da outra, mas o braço é gordo demais. Ele quer... Então, assim, é um Frankenstein. E a gente se coloca e se colocou por muito tempo. Eu acho que hoje a gente tá conseguindo romper um pouco em relação a isso. Mas a gente se coloca essa cobrança de algo inatingível, uma imagem que não existe no mundo real, e a gente se submete reiteradamente a aprovações sociais. A gente precisa da roupa. Agora, com o negócio da cirurgia plástica, a gente tá em um patamar de loucura social que eu fico abismada. Porque assim, você tá a 60 mil reais do corpo que você quer. Do abdômen que você quer. Porque a fulana, a esposa de Beltrano, tem. Ela pariu 10 filhos, faz 2 semanas que ela tá em pós-parto, mas ela tá com a barriga trincada. Não existe milagre. E aí tu vê aquilo, e é uma coisa que eu fiz muito nas minhas redes sociais, assim, fazer essa limpa. Cruel. Porque tu vê aquilo e tu pensa, por que eu não sou assim, né? O que tem de errado comigo? Né? Exato. Os filtros e tal. Nossa, por que eu não sou assim? O que tem de errado comigo? A minha pele que é ruim, o meu cabelo que é ruim, minhas roupas que são ruins, o que tem de errado comigo, né? Você acha que você tem menos, né?
ou que você não conquistou algumas coisas na sua vida, às vezes, por causa da aparência física, né? Sim. Eu lembro muito, quando eu comecei a trabalhar como influenciadora. Na época eu era blogueira. E Blogueirinha. E assim, eu sempre fui nariguda, eu sempre fui magrinha e sem peito. Essa sou eu. E na época, eu lembro que... E eu amava fazer o que eu fazia, tá? Eu amava ter blog. E eu lembro, assim, das pessoas, quando eu comecei a aparecer, das marcas, falando do meu diferencial. Que as minhas fotos eram diferentes, que o meu conteúdo era diferente. E, cara, aquilo era muito massa, sabe? Nossa, eu amava... Autêntica. Eu amava receber esse tipo de elogio. E aí, eu lembro de ter ido no meu primeiro evento como como blogueira, e eu cheguei lá e todas as meninas eram loiras. Eu tinha um cabelo castanho na época. Todas as meninas eram loiras, com nariz de plástica e de silicone. E eu olhei para aquilo e eu falei, caramba, eu nunca vou vencer nesse meio. Nunca vou vencer nesse meio. Porque não é pela competência do teu trabalho, não é pela tua criatividade, não é pela... Mesmo tendo ouvido tudo de bom que eu tinha ouvido sobre o meu trabalho, né? Nunca vou vencer. Eu falei, olha com o que eu tenho que competir. E aí, logo depois disso, nesse evento mesmo, eu conheci um cirurgião plástico através de uma amiga. Passou um mês, mais ou menos, ele veio me oferecer uma parceria. Gente, isso é real, tá? Nossa, deve ser o auge, né? Tu tá ali fazendo teu conteúdo e tal, e vem um cirurgião te oferecer uma parceria. Ele printou uma foto minha. Na foto eu tava de trás, eu tava meio assim, e eu tinha uma bunda maior. Como é que eu vou falar isso? Bunda empinadinha e tal, não sei o quê. Só que de peito, gente, eu não tenho peito. Meu peito é pequeno, sabe? Né? Ele tava na foto como ele é, assim. E aí ele printou minha foto, e aí ele falou, olha só essa bunda e tal, não sei o que, imagina se tu tiver um volume na frente, assim. Primeiro assim, ó, vamos pontuar os problemas. Primeiro, Gente, mas só deixa... ninguém perguntou a opinião dele, né? Não, mas ele é uma autoridade. Era Nossa, vem fazer uma lista dos teus prós e contras e do que ele pode melhorar em ti. Só que assim... A permissividade, né? Só que assim, gente, eu fui consultar com ele, tá? Eu fui, Que merda. porque eu falei, olha, que oportunidade de ser igual às outras que eu tenho, quando na verdade o que se importa, né? Mas eu fiz a consulta, e aí o irmão desse cirurgião, ai gente, talvez eu esteja, tá, enfim, mas assim, ele tinha ali um sócio ali no consultório dele, que fazia as rinoplastias, aí a gente já fez tudo Um pacotão ali. Eu marquei a cirurgia, tá bom, gente? Eu marquei. Só que eu dei uma sorte do caramba, que eu tava num momento... Só que assim, eu estava completamente fragilizada, porque eu sentia que eu tinha que ser aquilo, já que as outras pessoas estavam me dizendo. Você tava em ascensão e tava se comparando como a gente sempre faz com as outras mulheres. Exatamente. E aí eu sentia que eu tinha que ser aquilo, então, ainda mais em Florianópolis, né, gente? Florianópolis é uma cidade que as pessoas são muito padrão, Muito. Então é difícil, né? Não tem diversidade, né? Todo mundo muito igual, assim, né? Tu olha. E aí eu não sou daqui, né? Então eu cheguei nesse mundo, assim, e eu achava que eu tinha que ser aquilo. Então eu vi ali uma oportunidade, só que eu marquei a cirurgia, mas eu dei uma sorte do caramba, mas uma sorte que, assim, eu comecei a trabalhar muito. Mas muito. Começou a aparecer muito trabalho, muito. E aí, eu queria parar pra fazer uma cirurgia, eu não queria, porque eu gostava muito do que eu tava fazendo, e eu não queria, eu fui vendo que eu não queria cirurgia tanto assim. Aí eu decidi investir em terapia. Opa! Foi muito mais legal. Foi muito mais legal. E aí eu vi, assim, o quanto... Gente, meu Deus do céu, sabe? Eu tive uma crise de enxaqueca esses dias. Eu tive que tomar uma injeção na veia. Até isso é terrível pra mim. Imagina eu com um nariz com plástica, sabe, passar... Sabe, eu odeio esse tipo de coisa. Eu odeio. Eu ia enlouquecer de ter que ficar sem trabalhar no momento que eu tava amando. E depois eu não ia me gostar. Porque eu não ia nem me reconhecer no espelho. Então, tu ia se submeter a uma coisa que claramente não era o que tu queria por conta dessa pressão, né? E eu acho assim, tem essa conversa da cirurgia plástica, polêmico, isso também é polêmico.
de não fazer por pressão dos outros, né? Fazer porque tu se sente bem, porque tu quer. Mas será que por que a gente quer, né? O porquê que a gente quer? Eu acho que somos seres sociais. Exatamente. Eu acho que no fundo, as nossas motivações pessoais, individuais, elas são sempre determinadas também pelo coletivo, pelo social, né? Pelo que a gente vive. Então é complicado tu falar assim, eu não gosto muito do meu nariz, porque eu que não gosto. Não! Tu não nasceu não gostando do teu nariz, né? As pessoas fizeram tu não gostar, ou críticas que vieram, ou alguém que veio falar, entendeu? Eu não nasci não gostando, sei lá, o que eu não gosto em mim? Eu amo tudo em mim, não sei o que eu não gosto, pra dar um exemplo daquelas. Mas assim, a gente não nasce se odiando, né? As pessoas fazem a gente se odiar. E aí, a gente passa a vida, vou fazendo terapia pra tentar não se odiar tanto e começar a se amar e gostar dia sim, dia não, mas assim, como uma pessoa normal, né? Ou a gente vai gastar todo o nosso dinheiro tentando se adequar pra assim se amar e às vezes nem assim, né? Uma das coisas que eu vejo nas obras, eu gosto muito de estudar a nossa sociedade para trás, porque eu digo, quando a gente olha para o passado, a gente consegue entender como é que a gente chegou aqui e a partir disso, como é que a gente pode mudar para daqui para frente. E nesse filme, inclusive, tem uma moça que trabalha no hospital que ela é muito bonita, mas como ele tá enxergando o verdadeiro ser das pessoas, ela se aparece como uma senhora meio esquisita. E aí eu fiquei olhando. Ser velha é um problema também. Tem a questão do etarismo, mas eu fiquei pensando, olha só para todas as vilãs que a gente consumiu na nossa infância. A questão da gordofobia, ela ainda aparece na Úrsula da Ariel. Mas de resto, as vilãs, elas são perigosas. Elas são ou feias ou extremamente belas. E é uma questão dicotômica que dá um boom na nossa cabeça. Porque, por exemplo, na Bela Adormecida, a madrasta, ela é muito bonita. E ela quer ser mais bonita. A Branca de Neve. Isso, na Branca de Neve. Do espelho, espelho meu, né? Isso, ela tá apaixonada pela imagem dela. E a mulher, naquele momento, anos 20, a gente tinha que ser doadora. A gente tinha que ser mãe. Então, assim, naquele momento, você não deveria estar se preocupando tanto com a sua aparência, né? Então, feio, né? Tu ser egoísta, né? Exato. Você deveria estar se doando pra ser uma esposa, pra ser uma mulher, pra ser mãe, pra ser qualquer outra coisa que não fosse a sua verdadeira beleza. Hoje a gente já consegue enaltecer o autocuidado ou até o aperfeiçoamento, né? A gente tá vivendo esse momento que a gente faz literalmente qualquer coisa pela beleza. Mas aí ela se transforma e fica feia. Então, assim, a gente sempre tá sendo problemática. Se a gente é bonita demais, é um problema. Se a gente não é tão bonita assim dentro daquele padrão, a gente também é um problema. Basicamente, é um problema ser mulher. Nasceu errada, querida. Nasceu errada. É isso, a gente tem que sempre se adequar a alguma coisa. Então, assim, isso vai guiando a nossa sociedade, dizendo, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. E eu gosto de falar, agora a gente tá vivendo um momento de ascensão novamente ao conservadorismo. Então, eu ouvi um comentário falando, não deixe o homem da sua vida lavar a louça, porque isso vai afetar a energia masculina dele. Nossa, gente, isso aí... Foi polêmica na minha semana, na minha casa, isso aí, essa semana. Um negócio tipo assim, oi? Não, ser um adulto funcional é um problema, tá? Homens não podem ser adultos funcionais, porque tira a masculinidade deles. É muito confortável, né? Esse papel da masculinidade aí que deixa tudo nas nossas costas, né? Que a gente nasceu pra isso, né? A gente nasceu pra lavar louça. Agora, no Dia da Mulher, várias coisas assim do tipo... um homem mata um leão todo dia. A mulher mata, corta, assa, não sei o quê, e ainda lava a louça. De salto alto. Sabe? É bem confortável esse papel de gênero que faz a gente ficar com todo o trabalho doméstico, né, galera? Sim, e eu falo não remunerado. Assim, não, a gente não precisa ter tanto ruído nas nossas vidas pessoais, porque a sociedade, ela sempre vai ser barulhenta. A sociedade sempre vai impor coisas, ou tentar. Aí é o nosso papel individual silenciar esse ruído externo. Porque, por exemplo, a gente precisa ter dinâmicas dentro de casa. Nós somos adultos, né? Por exemplo, eu trabalho de manhã, você trabalha de tarde. Eu adoro montar móveis.
né? Aí agora eu vou afetar a sua energia masculina porque sou eu que vou trocar o chuveiro? Não, a gente tem que aproveitar quais são os papéis que a gente pode assumir dentro de casa, não porque um é macho ou fêmea. Não é porque é o gênero que determinou. São os nossos gostos e os nossos talentos e as nossas vontades. Vontade de lavar louça, eu não sei quem não, tem. E assim, meu namorado tem. Mas não é nem vontade, assim, o trabalho precisa ser feito. Aí existem combinados de como esse trabalho vai ser feito, né? Isso. Mas é muito doido isso, assim. Eu acho bem perigoso esse discurso, assim, da energia masculina, da energia feminina, do papel do homem e da mulher, porque isso é sexista pra caralho, e isso coloca a gente a reproduzir coisas que estão aí, que a gente quer superar, né? Que são coisas conservadoras há tantos anos, a gente tá nesses papéis, e aí justamente agora que a gente tá querendo melhorar essas coisas e igualar, né? Aí vem o papo da energia que volta completamente, assim, parece que a gente quer ser muito pra frente, né, pensando em coisas mais espirituais e tal, e a gente, na verdade, tá sendo só retrógrado e conservador. Eu vi uma menina, um vídeo, e me chamou a atenção porque o vídeo era de 2 anos atrás, o vídeo caiu pra mim no YouTube, assim, sabe quando você tá, tipo, e o vídeo aparece? De graça. E eu fiquei bem assim, quando eu vi que o vídeo era de 2 anos atrás, eu falei, meu Deus, não acredito, tão recente. E a menina tava contando, assim, ela tava dando o relato dela, o depoimento dela. Aí acho que ela escreveu um livro depois, alguma coisa assim. Pelo visto ela era meio famosa, mas eu não fui muito além. E ela tava ensinando o que aconteceu com ela. Ela tinha terminado um relacionamento. E aí a premissa era, tipo, como ela fez o cara voltar pra ela. E foi fazendo ele se sentir necessário. E foi eu fiquei assim, quando eu vi que o vídeo era de 2 anos atrás, eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso, isso parece muito mais antigo. E foi uma coisa do tipo assim, ela mandou uma mensagem pra ele em que ele se sentiu necessário, e aí ele veio ajudar ela, e ele foi tipo o herói dela naquele momento, e assim ele voltou pra ela. Aí parece que essa fulana, não sei se ela é coach de relacionamento, o que ela é, mas parece que ela escreveu muitos livros, e ela ficou famosa com isso. É um negócio de alguma coisa do herói. Arquétipo? Não, no caso ela instigou ali nele, né, o arquétipo do herói, mas não é isso, é um nome que tem isso. Não é síndrome, mas eu não sei, parece que você precisa colocar isso no cara, o cara tem que sentir que ele é necessário para ficar com você. Então você tem que não é, né? É que não é, a gente não fica com as pessoas porque elas são necessárias, é porque a gente escolhe. Não, mas nem eles, nem a gente, né? Exatamente, a gente não tem que ter. Então, assim, daí você tem que fazer um esforço pra pessoa se sentir necessária, quando, na verdade, você tem as suas qualidades, a pessoa tem as qualidades dela, você tem as suas necessidades, a pessoa tem as dela, e aí você se junta com alguém de forma fluida e natural. É o que deveria ser. Por escolha, né? E é muito doido, porque isso que a gente falou do conservadorismo e desse negócio, desse vídeo muito recente, me pipoca isso agora. Porque como eu falo disso, o meu Instagram, eu sigo diversas outras pessoas que fazem isso também, ele tá pipocando coisas assim, como conquistar um homem sem ele saber que você tá fazendo aquilo. E tem guias. Tem guias de joguinhos, assim, né? Exato. Mande uma mensagem, agora não mande mais, agora faça isso, agora faça aquilo. Faça ele se sentir necessário, faça ele se sentir o melhor, faça ele se sentir o único. Ao mesmo tempo que daí você tem que ficar meio... Gente, eu tenho... É uma coisa como perder um homem em 10 dias, assim, né? Bem isso, é bem isso. Ao contrário. Só que ao contrário. Pra quê, né, gente? Muito Pra quê? doido. Quando a coisa flui natural. Nossa, é que se exige esse esforço todo, sabe? Não vale a pena. E o pior de tudo é que assim, se você tá no relacionamento em que você tem que se esforçar nesse nível, você vai se esforçar, e o cara tá lá, né? Ou se for o contrário, ou se o cara tá se esforçando e a mulher tá lá, mas geralmente não é muito o caso, né? Vai chegar uma hora que mesmo inconscientemente você vai querer uma compensação com todo esse esforço. E é aí que vai ruir. Quando tá sendo 50-50, um tá ajudando como pode, o outro ajudando como pode, se conquistando no dia a dia de forma leve, de forma natural, como você quer, por ser quem você é,
Nossa, é que tu tem que fazer a pessoa te querer. É uma Gente, coisa muito absurda, Você joga a né? autenticidade no lixo. É basicamente isso. Você tá forjando um cenário. E isso que é o que eu acho mais complicado. Porque existem pessoas que elas são educadas com determinada finalidade. Então, assim, eu conheço meninas que elas foram educadas e que elas entendem que a vida delas vai ser validada a partir do momento que elas tiverem uma família nesse formato. Então, assim, a elas gente falou disso no episódio passado. elas passam a adolescência se lapidando porque elas, e geralmente a aparência delas também, é o produto que elas precisam vender. É exatamente isso que esse guia faz. Você vai vender o seu produto pro seu cliente ideal, que é aquele cara que vai te proporcionar aquilo que na verdade você busca. Então essas pessoas... Tem homens que também fazem isso, é evidente, né? Que procuram a mulher para compor o cenário da vida deles, né? Eu sou um executivo e eu preciso de uma mulher desse jeito para estar ornando na minha imagem. Uhum. É igual a bonequinha da Barbie e do Ken. Eles precisam ser um par perfeito. Só que, na verdade, aquilo é uma imagem ilusória. E aí, quando essas pessoas, elas vivem essas dinâmicas, elas perdem completamente a autenticidade delas, elas se deslocam porque elas não conseguem nem identificar quem elas realmente são, porque elas ficam sempre ouvindo esse ruído externo, né? De eu preciso ser uma mulher assim pra encontrar um marido dessa forma. Me lembra da Mrs. Maisel, que é um seriado maravilhoso. Maravilhoso. Que aí tem o cantinho das divorciadas. Ela faz atividade física. E aí tem o cantinho das divorciadas, que são mulheres que se frustraram com o casamento, anos 40. E aí elas malham muito mais, porque elas têm que correr atrás do prejuízo. Então, assim, são diversos arquétipos daquele período. Uhum. Só que hoje a gente que é tá anos experimentando 40. isso agora. Não, é uma coisa que tu falou da Mrs. Maisel, é bem no início, acho que não sei se é o primeiro episódio, é assim, ela vai dormir com o marido, e aí tá, ele deita e dorme. Aí quando ela vê que ele dormiu, ela levanta, vai no banheiro e passa creme na cara, e bota o bob, e faz 200 coisas. Tira a maquiagem. Tira a maquiagem, porque ela vai dormir maquiada, né? Pra ele achar que ela é daquele jeito. Daí ela tira a maquiagem, bota creme, bota bob no cabelo, faz milhares de coisas, aí vai deitar. Daí Abre ela a cortininha para o sol entrar, a frestinha do sol entrar no olho dela. Aí ela acorda antes dele, vai lá no banheiro, desfaz tudo, passa a maquiagem e deita. Que exaustivo, né? E aí eles acordam juntos e ela, ai, acordei desse jeito, E ele tá sabe? horroroso, de boaça. É, com hálito de Tipo hortelã. assim, e ele mal tomou banho, né? Então, assim, é a coisa do Esse é o esforço papel. completamente... Tem um filme que eu acho que chama Qual o Seu Número? Gente, esse filme, meu Deus do céu, agora que eu me dei conta do desse filme. É um filme, é uma comédia romântica com a Anna Faris e o... Ai... Um super-herói, um super-herói... Ele é um super-herói do... Gente... Aline, não tem um podcast sobre cinema? Ele é lindo. Chris alguma coisa, não é o Hemsworth. Evans. Chris Evans. Chris Evans, isso. E aí, a primeira cena do filme, na verdade, ela dormiu com um cara. E aí, a primeira cena do filme é essa. Tipo, ela tá acordando de manhã, aí ela vai correndo no banheiro, tipo, faz um bochecho ali, arruma o cabelo, papapá, volta pra cama. Aí o cara... É isso, né? É isso. Só que o que é mais problemático nesse filme não é isso, tá? O que é problemático nesse filme é que é o seguinte, o nome do filme é Qual o Seu Número? E aí é um rolê de... Eu não lembro... Eu assisti um filme tem muitos anos, mas é uma coisa do tipo assim, ela não pode... Você já ficou, Ela né? não pode... A mãe dela, eu acho que falou que ela ia casar com o 7º namorado, não é esse? É alguma coisa... Não é namorado, é tipo, é uma coisa... Eu lembro que assim, a irmã dela vai casar, e aí ela tá na despedida de solteiro, e aí todo mundo fala com quantos caras já dormiu, e ela fica apavorada. Tá, não, esse é outro. E ela não pode chegar, vamos supor que o número seja 20. Ela não pode chegar no número 20. Então ela passa o filme todo tentando conquistar, tentando ficar com ex, pra ela não chegar nesse número eu não sei se é 20, eu não lembro, mas ela não pode chegar nesse número. Mas ela não pode chegar nesse número porque ter dormido com esse tanto de gente não dá, entendeu?
E o pior de tudo, aí, claro, né, tem aquele cara que é o amigo, que você não percebe que gosta do amigo e tal, e não sei o que, né, sempre tem em filme essas histórias, e o cara tá ali o tempo inteiro, né, e você sabe que ela vai acabar com ele e tal, só que como assim que ela vai terminar com ele, e ela vai passar, então, do número 20, que seja? Não pode. E a lição do filme podia ser essa, tudo bem, se ela passou do número 40, 60, 80, 90, não tem problema. Só que não, ela descobre que um cara, na verdade, ela lembra que o cara, ela nem tinha dormido, é alguma coisa assim. Então ia dar certo não os 20. Então deu certo. Ela ainda materializa a profecia da mãe como verdadeira no final. Ai, gente. Os filmes problemáticos, né? Mas também é um filme do início dos anos 2000. Esses problemas que tem, né? E deixa eu perguntar pra vocês. Olha a cara dela. Meu Deus. Olha a cara dela. A pergunta mais polêmica, né? Eu acho, pra gente encerrar com chave de ouro. Eu queria saber de vocês se o amor é cego. Ih, silêncio! Agora tem silêncio nesse estúdio! Eu vou começar falando então. Pra mim, o amor não é cego. Não tem nada de cego. A gente precisa tá vendo muito bem, inclusive. Na verdade, a coisa da cegueira também é complicada, né? Da gente falar. Não é esse termo que deveria ser usado. Mas eu acho que a gente tem que saber muito bem com quem a gente tá se relacionando. Por dentro e por fora e por todos os lados. Eu acho que quanto melhor a gente conseguir enxergar essa pessoa, quanto melhor a gente conseguir ver ali quem ela realmente é, aceitar ela, quem ela realmente é, por quem ela realmente é, né, com seus defeitos, com suas qualidades, com as coisas que a gente gosta, com as coisas que a gente não gosta tanto, mas, assim, quanto mais real, melhor. Então, assim, não tem nada de, é a paixão que... A paixão, talvez, né, essa coisa do encantamento inicial, mas pra te escolher um parceiro, alguém que tu vai amar, pra tua vida, pra te viver com essa pessoa, eu acho que a gente tem que saber muito bem quem essa pessoa é, assim, não é nada de ser na cegueira, assim, nas escondidas, sabe? Eu acho que a paixão, ela é míope, tá? Né? Ela não é cega, ela é míope. Você não enxerga de longe, aí chega de perto... A miopia é o contrário, né? Não é? Míope. Tu enxerga de perto e não enxerga de longe. Então é isso, a paixão ela é míope, né? De longe ali, quando você não conhece a pessoa tão bem, você tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. E aí você chega de perto e aí você vai vendo que não é bem aquilo, né? A paixão. O amor, ele não é cego e ele não pode ser cego de forma nenhuma. Você tem que, como você falou, você tem que ver os defeitos da pessoa e você tem que aceitar ou não se aquele é o tipo de defeito com o qual você quer conviver, né? Isso fere os meus princípios? Fere. Então eu não posso conviver com esse tipo de defeito. O amor não pode ser cego. Não tem como. Eu acho... Desculpa, e nem falando de aparência física, assim, porque você vê a pessoa igual o filme, sabe? A pessoa é linda, então ela não vai ter defeito nenhum. Não, mas quando eu digo que não pode ser, é físico também. Também, porque tu não pode entrar num relacionamento gostando da pessoa e querendo mudar as coisas, né? Querendo mudar ou não aceitando. Nossa, se eu não aceito de jeito nenhum que a pessoa seja assim, eu tenho direito de não gostar, sei lá, não gosto de loiro. Então, assim, se a pessoa é loira... O que te atrai, tu não vai procurar. Eu vou procurar. Agora, se o cara é loiro, eu vou querer passar o tempo inteiro querendo que ele não seja mais loiro pra eu gostar dele? Não. Então, assim, eu acho que eu tenho que saber, ele é loiro, eu vou ficar com ele é loiro, vou ter que saber que ele é loiro. E é isso. Vou começar a gostar dele ser loiro, porque ele tem tantas características legais. Sim. Que o resultado daquela aparência, ele acaba se tornando encantador. Exatamente. E não passar a querer mudar ele, né? Não passar a encher o saco do menino o resto da vida pra ele pintar o cabelo. Então... Eu acho que sobre ser cego... Sobre ser cego ou ser míope, eu acho que já acabou o tempo da gente esperar o príncipe de cavalo branco, né? A gente não precisa mais ser resgatada, a gente não precisa esperar que um homem complemente a nossa vida. Você tem que assistir o vídeo daquela menina. Eu acho que a gente não precisa mais buscar a completude da nossa vida. Você pode sim querer ter um parceiro, você pode ter um planejamento de vida, de ter uma família, ou ter só um parceiro, mesmo sem ter filhos. É o seu direito, mas você tem que entender que a sua completude é sua. E sabendo que a gente é um indivíduo formado, inteiro e íntegro, a gente pode
permitir que outra pessoa esteja ao nosso lado, compartilhando do que a gente tem de característica. E quando a gente consegue se conhecer, que é a proposta que eu faço para todo mundo, se conheça, quanto mais você souber de si, mais assertivas nós seremos ao encontrar os nossos parceiros. Se você sabe quem você é, do que você gosta, você sabe. Quando você vai conhecendo a pessoa, de longe a gente é míope, de longe a gente só olha a superfície, porque a gente vai aos pouquinhos conhecendo mais e mais as pessoas. Então, quando você sabe, de longe você já sabe que, cara, não venha perguntar da minha depilação se me conhecer. Não venha. Eu tenho tanto mais, eu tenho tanto mais a oferecer. Eu tenho tanto mais, eu tenho tantas outras características que devem ser enaltecidas. Se você se importa com esse tipo de coisa, eu sei que o que você vai me oferecer, eu não quero. Isso não é pra mim. Então a gente vai conhecendo aos poucos e a gente vai lapidando o nosso talento de encontrar pessoas adequadas pra gente na medida que a gente se conhece e na medida que a gente vai experimentando também. Eu acho que castidade pode ser valor para algumas pessoas, mas eu não recomendo. Não recomendamos, não recomendo. Você engatar um relacionamento da sua vida a partir da castidade, porque você precisa conhecer. E você conhece na experiência e erro. Você não aprendeu a andar de bicicleta de primeira. Você precisa pedalar, você vai cair algumas vezes e faz parte. Se você quer se tornar atleta, você precisa praticar e muito para encontrar o seu caminho ideal, o seu tipo de esporte. Interessante esse posicionamento, né? Você tem que praticar. Para você saber do que você gosta, o que cabe na sua vida e o que não cabe, você tem que praticar. E não é só sexualmente. Meu Deus, alguém precisava ter falado isso pra Anna Faris naquele filme. Querida, só 20. Oi. É isso, a gente vai experimentando. E é nas nossas amizades, é no nosso trabalho, é na forma como a gente se relaciona, o espaço que a gente dá para as pessoas na nossa vida. Você só conseguiu dizer para esse cara que ele não deveria ter te perguntado isso, porque em um momento anterior você permitiu que alguém dissesse, que no seu caso foi o seu ex, é muito pior. Você foi mais longe com o seu ex para você perceber que ele tá criticando, caralho, a foto do casamento de vocês, que era para ser um momento glorioso, de orgulho, de alegria, de compartilhamento. Agora você não passou ali, você não engatou num relacionamento. Você até deu a oportunidade dele de tentar mostrar. Mas você foi na experimentação, sabendo, não. Na verdade, não era eu não mais preciso isso, mais. Então, assim, não é cego. Acho que a aparência e questões como, não apenas a aparência, mas posicionamento político, desejo de família, posicionamento de todas as objetivos de vida, eu acho muito forte, assim. Como é que você não vai estar com alguém que você não tem os mesmos objetivos de vida, gente? Uma hora vai coloca poder. validade. Coloca validade. Coloca validade. Nossa, muito bom. A gente precisa... Não, eu já tava pensando aqui. Ela vai voltar no Como Perder um Homem em 10 Dias. Tem que voltar. E a gente... amo esse filme. Num filme que a gente for falar sobre sexualidade também, né? Eu acho bem legal. Um tema bem legal pra gente conversar também. Tá pronto. Ela já é igual a Luísa no Cine Girl. Já vai ser estagiária. Vamos lá, vai ser um prazer, menina. Que legal, muito Maria, obrigada. Nossa, que papo incrível, muito né? legal, muito legal. Que incrível. Adorei. A gente poderia aqui ficar falando horas e horas e horas, mas a gente com certeza vai fazer parte 2. Vamos desligar o microfone. E continuar. A gente pega uma bebidinha, a gente vai falar os nomes. Nomes da mesa. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, obrigada. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Deixem as sugestões também, os comentários aqui embaixo. Curtam. Compartilhem com quem vocês quiserem. Esse tema é muito bom e a gente falou umas coisas polêmicas, legais, a gente tá discutindo também. Né? Coisas que precisavam E ser verdades, né? Verdades que às vezes doem, mas continuam sendo verdades, né? É isso. É isso, muito obrigada, beijos. Já pediu pra galera curtir, compartilhar? Já, a gente é nova aqui, galera, então Sempre esquece de falar isso no dá começo. aquela ajuda. A gente tem que pedir pra curtir antes, né? Mas curte agora. Me curte também. Vamos fazer. Me curte também. Beijo. Beijo, gente.